Bom dia a todos e todas. Agradecendo ao professor Leonardo por ter aceito o convite, né? E dando a bem-vinda aos acadêmicos e docentes da disciplina da Gerência 1 e da Gerência 2, que se encontram conosco agora. Esta é uma atividade integrada das nossas disciplinas. Então, assim como a professora Érica já falou, aproveitem todo o conhecimento que o professor Carlos traz para nós. Obrigada, professora Érica. Obrigada, professor Carlos. E a todos. Professora Deise. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Carlos, Leonardo. Bom dia, nossa participante também, professora externa, Simone, professora Maritza, Érica, professora Geilza, a todos os alunos da gerência da rede básica e da rede hospitalar. A gente agradece muito a presença, a disponibilidade do professor Carlos Leonardo e esperamos que todos vocês aproveitem bastante esse momento, tá bom? E vamos iniciar nossa conversa, o nosso diálogo aqui. Primeiro ouvindo o professor Carlos, né? E posteriormente, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, pode botando no chat. Érica vai coordenando aí? Sim, pode deixar, Deise, eu fico olhando o chat. Ok, então, vamos nós. Érica, eu já botei para gravar, tá bom? Tá bom, obrigada. Engraçado, não está aparecendo a minha imagem, né? Não tá. Você está com a câmera aberta? Estou. Professora Miriam, bom dia. Professora Miriam chegou também, professora da disciplina de Gerência 1. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, dia, meu bem. Leonardo, você quer que a Larissa projete para você ou você mesmo? Se ela puder, eu agradeço. Larissa, por favor, pode projetar. Tá. Alguma coisa na câmera, porque realmente não está... Estou com a câmera ligada e não aparece a imagem. Doideira. Cada dia é uma novidade nesse mundo virtual, né? E o G Suite está restringindo agora. Não sei se vocês estão passando por isso, Leonardo, mas aqui a gente já começou a ter algumas restrições no pacote. Eles avisaram mesmo algumas restrições. A partir de outubro, né? De agora. Isso. Queria só reforçar para vocês manterem o microfone desligado, como nós temos muitas pessoas na sala, só para não dar interferência, tá? Durante a apresentação. Bem, então, queria agradecer o convite à Universidade Federal Fluminense, na pessoa da professora Érica. Saiba que a recíproca é verdadeira, professora, toda a admiração por seu trabalho, sua trajetória também em prol da enfermagem, da ciência e da pesquisa. Bem, eu recebi o convite para discutir um pouco com vocês sobre a questão da elaboração de protocolos de enfermagem. Como foi falado pela professora Érica, atualmente eu integro uma comissão sobre práticas avançadas do Conselho Federal de Enfermagem. Essa comissão ela foi fundada, ela surgiu em 2016 devido a uma demanda da própria Organização Mundial de Saúde, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, que vem discutindo a implantação das práticas avançadas de enfermagem na América Latina e no Caribe. E essa comissão ela teve como objetivo dar subsídio ao Conselho Federal de Enfermagem sobre o estado da arte das práticas avançadas de enfermagem no mundo, como ela vem se desenvolvendo nos países europeus, no Canadá, nos Estados Unidos,
e repensar como está se dando a formação da enfermagem no Brasil e quais as possibilidades de implantação das práticas avançadas de enfermagem no Brasil. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela vê o Brasil como um país muito fértil para consolidar as práticas avançadas de enfermagem, pelo desenvolvimento e atuação da enfermagem no âmbito da atenção primária. Se a gente for comparar a nossa legislação, a lei do exercício profissional, o enfermeiro, ele já desenvolve atividades no âmbito da atenção primária, que à luz da literatura internacional, se a gente for comparar com outros países, são tidas como práticas avançadas. Lembrando que no Brasil não existe ainda enfermeiros fazendo práticas avançadas, porque para o enfermeiro exercer essa atividade, ele tem que ter uma formação específica em práticas avançadas. O padrão ouro de formação das práticas avançadas nos países europeus, no Canadá e nos Estados Unidos, se dá por meio do mestrado profissional. Então, é uma discussão ainda muito embrionária no Brasil. Essa comissão ela está avançando em discussões. A gente está trabalhando em duas frentes, que é a elaboração de protocolos de enfermagem pelos conselhos regionais de enfermagem. Eu até encaminhei para vocês as diretrizes que a gente elaborou para orientar esses conselhos regionais na elaboração dos protocolos. E a outra frente que a gente está trabalhando é de uma pesquisa de âmbito nacional, que ela está sendo coordenada pela Universidade de Brasília, junto com os CORENs, que é para identificar as práticas de enfermagem na atenção primária. Eu acho que para se pensar em práticas avançadas, primeiro a gente tem que ter um diagnóstico do que o enfermeiro vem fazendo na atenção primária no Brasil. A gente está em um país com dimensões continentais, e essas práticas, elas são moldadas de acordo com a organização dos serviços, com a distribuição dos profissionais de enfermagem, de acordo com a sua formação e competência para tal. Bem, a discussão agora que a gente vai fazer é sobre a elaboração dos protocolos de enfermagem. Eu sou o professor Carlos Leonardo e atualmente estou como professor adjunto na Universidade Federal do Pará e também sou colaborador do COFEM, tanto nessa comissão de práticas avançadas como na revista oficial do COFEM, que é a revista Enfermagem em Foco, como editor. Próximo. Bem, primeiro eu quero contextualizar a particularidade do Brasil. Como eu falei, o Brasil, a gente sabe que o Brasil, tem dimensão territorial, tem vários Brasis dentro de um Brasil, e a pandemia da Covid-19, ela veio reafirmar mais ainda essa disparidade entre as regiões, entre a temporaneidade da Covid-19, que se deu primeiro em alguns estados, posteriormente em outros, várias ondas da Covid-19 dentro de um mesmo território. E o Brasil, como um mundo, ele está passando por mudanças na taxa tanto de mortalidade como de morbidades, que está relacionada às três transições que a gente fala, que é a transição demográfica, então a população está envelhecendo, a transição epidemiológica. O Brasil tem uma particularidade, por ser um país subdesenvolvido, a gente convive ainda com doenças que são típicas de países subdesenvolvidos, como a malária, hanseníase, tuberculose, mas também convive agora com doenças crônico-degenerativas, né? Obesidade, ocasionadas pela obesidade, como as doenças circulatórias, e também por questões de transições nutricionais. A população ela está ficando obesa, está aumentando cada vez mais a obesidade, mas a gente se depara com subnutrição, cachocó, marasmo, que são típicas de desnutrição, principalmente nas regiões mais carentes do país, como a região norte e nordeste. Então, o perfil nosológico do Brasil, ele traz isso. E aí eu trago uma referência de um número da The Lancet, que eu acho que muitos conhecem, que é sobre a saúde no Brasil, que foi feito em 2011, possivelmente irão atualizar, que ele problematiza essa questão do perfil nosológico e epidemiológico das doenças no Brasil. Então, a situação de saúde no Brasil, a gente tem uma tripla carga de doenças, que é uma agenda, como eu falei, não concluída de infecções, desnutrição e problema de saúde reprodutiva. Ainda morrem mulheres, mortalidade materna, consequência de um aborto inseguro, a forte predominância de doenças crônicas e de seus fatores de risco, tabagismo, sobrepeso,
alimentação inadequada, estresse social, inatividade física, consumo do álcool e outras drogas. A pandemia, além do efeito biológico, patológico, ela também trouxe transtornos mentais, né? Aumentou, a gente não pode pensar hoje o conceito saúde e doença, o conceito de saúde apenas como ausência de doença, e sim como os fatores determinantes e condicionantes. Se a gente for avaliar a pandemia da Covid-19, eu vou ilustrar aqui o exemplo, ela não tem só um fator patológico biológico, também ela tem um fator fortemente psicológico. A gente tem observado o aumento da violência doméstica, violência contra a mulher, o que vai de frente com a nossa profissão de enfermagem, que é uma profissão predominantemente feminina. E o crescimento das causas externas. E se a gente for pegar os motivos, as causas de internações hospitalares, a gente vai observar que vários leitos de UTIs estão sendo ocupados por pessoas por meio de acidentes automobilísticos, principalmente nos interiores, nas cidades menores, as pessoas se locomovem com motos. Então, há um alto índice, como também nas grandes metrópoles, não é, de internações decorrentes de acidentes automobilísticos e também por violência, por arma branca e arma de fogo, que são essas causas externas, tá? O próximo. Bem, como eu falei, aqui é um mapa do Brasil só para elencar a pesquisa Perfil da Enfermagem, que foi uma pesquisa feita pelo COFEM com a Fundação Fiocruz. Ele mostrou a demografia da enfermagem e a gente até lançou também um novo perfil da enfermagem com dados em bases secundários, que foi a fotografia da enfermagem junto com a OPAS, eu não sei, depois eu posso mandar para vocês, que mostra como se dá a conformação da enfermagem no Brasil. Paradoxalmente, se a gente comparar com outros países, a gente tem um nível médio em maior quantidade, né, que são os técnicos e auxiliares de enfermagem em relação aos profissionais de nível superior. Isso é marcante no Brasil. Desde a ocupação do Brasil, se a gente for observar a demografia da enfermagem no Brasil, a gente observa que os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ao maior percentual do número de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Existem os vazios sanitários, e principalmente na região norte, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, que são regiões que têm carência de profissionais de enfermagem. Carência de profissionais médicos, e nessas regiões onde o enfermeiro ele está mais suscetível a realizar atividades que não estão no protocolo. Então, de repente, um enfermeiro, um técnico de enfermagem numa aldeia indígena, ele se depara com uma situação que ele vai ter que agir por carência de médico, por carências de outros profissionais. Então, se pensar em um protocolo de enfermagem que abrange o Brasil, é inviável, porque a gente tem diferenças regionais, tem diferenças estaduais. Então, quando a gente pensou nessas diretrizes para a construção de protocolos, a gente chegou a um denominador comum. Não dá para fazer um protocolo nacional, devido às particularidades e disparidades regionais, estaduais, como também não dá para incentivar exclusivamente protocolos municipais, como deveria ser feito, porque 90% dos municípios do Brasil são municípios de pequeno porte. Esses municípios de pequeno porte, às vezes, não têm estrutura de recursos humanos, recursos materiais, para elaborar os protocolos municipais. Então, a gente baseou, acho que a Maria Auxiliadora está dando. Deise, você consegue fechar o microfone das pessoas? Certo. Então, a gente se baseou, eu vou mostrar para a elaboração desses protocolos de enfermagem na experiência de Santa Catarina, do Corém Santa Catarina, onde os municípios aderem ao protocolo estadual e os enfermeiros recebem uma formação específica para manusear esses protocolos. Próximo. Bem, então, a gente vai se basear muito na referência de Pimenta. Eu até encaminhei também para vocês para leitura prévia, um material elaborado pelo Corém São Paulo, muito bom, que é sobre a elaboração de protocolos de enfermagem, não só na atenção primária, mas protocolos assistenciais, organizacionais. Então,
À luz de pimenta, o protocolo de enfermagem caracteriza-se como uma descrição de uma situação específica da assistência-cuidado, contendo a operacionalização e a especificação sobre o que, quem e como se faz, orientando e respaldando os profissionais suas condutas para prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Para aspectos que devem ser observados no protocolo. Então, quando vai se elaborar um protocolo, tem que se pensar qual é a finalidade daquele protocolo. As linhas de cuidado prioritárias, a gente vai observar nesses protocolos de atenção primária, ou se faz por linha de cuidado, por exemplo, primeiro eu lanço o protocolo de atenção à hipertensão e diabetes, depois o de saúde da mulher, posteriormente o de saúde da criança. Ou eu lanço um protocolo com todas as linhas de cuidados prioritárias, a gente vai ver. As evidências científicas, quais são as evidências científicas que norteiam este protocolo? Porque o enfermeiro, ele vai ter que subsidiar a sua prática baseada em evidências, como não é só o médico que faz, se falava muito nessa nomenclatura, medicina baseada em evidências. E aí, com a entrada de outros profissionais, então é importante, na construção dos protocolos, observar as evidências científicas. E os princípios éticos e legais que norteiam. Então, dentro do protocolo também se orienta o arcabouço jurídico, a lei do exercício profissional, o decreto que regulamenta a lei do exercício profissional, as resoluções que dão amparo ao enfermeiro nas suas ações. Próximo. Bem, então, quais são as vantagens de se implantar um protocolo? Primeiro, porque promove maior segurança, tanto aos usuários e aos profissionais de enfermagem. Então, às vezes, o profissional de enfermagem ainda está se familiarizando com o protocolo, ele teme abrir o protocolo na frente do paciente, mas não deve fazer isso, porque tem os fluxogramas, e esse protocolo ele serve, não é, como guia, como de referência para o segundo, estabelece limites de ação e cooperação entre os envolvidos, né? Então, é interessante que esse protocolo, ele também tem limites de ação. Só um minuto. Maria Auxiliadora, você pode girar seu microfone, por favor? Obrigada, meu bem. Certo, então ele estabelece limites de ação e cooperação, então ele define quais são as responsabilidades de enfermagem, e na atenção primária a gente problematiza muito isso, que é essa síndrome do enfermeiro faz tudo na atenção primária, desde as questões assistenciais a administrativas, então é importante elencar no protocolo quais são as suas responsabilidades. Reduz a variabilidade do cuidado, então o protocolo, como ele é baseado em evidências, então ele, de acordo com aquela problemática, qual é a intervenção, qual é o cuidado de enfermagem que tem que ser feito. Norteia o profissional na tomada de decisões em relação às condutas, incorpora as novas tecnologias, respalda legalmente as ações, dá maior transparência e controle dos custos. Então, se leva também em consideração na elaboração de um protocolo qual é o medicamento, qual é a tomada de medida, qual é o cuidado, qual é o tipo de materiais que tem o melhor controle de custo, a relação custo-benefício na elaboração de um protocolo, tá? Próximo. Bem, então há uma diversidade de protocolos, de nomenclaturas de protocolos na área da saúde. Eu acho que a gente às vezes pega a nomenclatura, observa ler, né, sobre protocolos assistenciais, protocolo de atenção, protocolo de cuidado, de acompanhamento e avaliação, mas esses protocolos, eles podem ser agrupados em dois eixos maiores, que são os protocolos clínicos e o protocolo de organização de serviços. Eles não são concorrentes, eles se complementam. Eu posso elaborar um protocolo dentro do hospital, um protocolo de atenção primária, com foco na clínica, mas também a relação referência, que é quando a gente encaminha um usuário para o nível primário, e secundário e terciário, e a contrarreferência, que é quando ele volta para o seu nível de atenção. Por exemplo, as unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro, elas implementaram um protocolo. Às vezes o paciente ele chegava com crise hipertensiva na UPA,
e ele precisa ser contra-referenciado, né? Muitas vezes ele não era nem referenciado para a unidade de pronto atendimento, ele já ia, como a clínica de família estava fechada, ele ia para essa UPA para fazer o atendimento da crise hipertensiva, e ele era referenciado da UPA para a clínica de família mais próxima da sua casa. Então, se criaram um protocolo clínico dentro da UPA, tanto para fazer esse atendimento da crise hipertensiva, como quais os exames solicitar, quando solicitar esses exames, quais os medicamentos a serem dados a esse paciente, como também para onde encaminhar esse paciente. Então, eu vou elaborar um protocolo de saúde da mulher, prevenção de câncer do colo uterino. Então, eu faço a coleta lá do exame preventivo, recebo o resultado, e há alguma alteração. Para onde eu vou encaminhar esse usuário? Qual é o serviço? Qual é o horário de atendimento? Então, é importante esse protocolo também de organização dos serviços. Próximo. Bem, então, o protocolo clínico são aqueles que possuem ações clínicas de prevenção, promoção e recuperação e educação voltados para o indivíduo ou para a comunidade. Quando a gente elabora um protocolo, e eu trago aqui a minha experiência, que é na atenção primária, geralmente os protocolos eles não são só clínicos, eles são organizativos também. É um trabalho que a gente quer fazer aqui na Prefeitura de Belém, articulado com a universidade, que é criar essas linhas de cuidado, para onde o paciente, a atenção básica vai encaminhar esse usuário, para ele percorrer a média e alta complexidade. Qual o local, qual o horário de atendimento, quais os telefones de atendimento, que já passa a ser um protocolo organizativo, que é o próximo. Próximo. Então, os protocolos de organização dos serviços são utilizados para direcionar fluxos administrativos e processos de trabalho que podem se interrelacionar entre diferentes níveis de atenção ou instituições, tá? Então, há uma relação direta entre esses protocolos de assistência e protocolo de organização dos serviços. Próximo. E aqui eu trago um exemplo, mais um exemplo, que é a questão da referência e contra-referência da questão da dengue, né? Então, no protocolo de dengue, eu posso fazer no município de Niterói. Quais são os critérios clínicos e os exames laboratoriais? Quais são os sinais e sintomas? Quais são os medicamentos? Quais são os exames laboratoriais a serem solicitados? E a classificação do grupo de risco, mas também direcionar em qual nível de atenção o paciente deverá ser atendido. Então, isso é tanto um protocolo clínico, como um protocolo também de organização do serviço. Próximo. Bem, o que deve conter um protocolo? Aqui foi um consenso que a gente orientou na elaboração desses protocolos. Então, os principais elementos que devem ser abordados na elaboração de protocolos são o envolvimento dos profissionais com experiência e conhecimento técnico. É a técnica do grupo de trabalho. Muitos protocolos não dão certo porque os atores, os stakeholders, que são as pessoas de interesse, não são envolvidas. Isso corre o risco de virar um protocolo de gaveta. Eu problematizo muito a questão dos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, que quando eles eram distribuídos, os profissionais de enfermagem que iam manusear esses cadernos, eles não eram, muitas vezes, treinados. Ou então eu vou elaborar um protocolo dentro do hospital, um protocolo de atenção básica no município, e não convido os enfermeiros para participarem da construção desses protocolos. E isso é muito ruim, porque os enfermeiros, futuramente, quando os protocolos forem lançados, eles não se veem como parte desse protocolo. E esse protocolo pode virar um protocolo de gaveta, que é aquele protocolo que fica guardado e ele não é manuseado. Outro dado que tem que ser observado é o perfil epidemiológico local. Lógico, eu vou fazer um protocolo de enfermagem de atenção básica no município de Niterói. Eu tenho que levar em conta o perfil epidemiológico local. Eu posso usar os dados secundários, buscar no DataSUS, em outros bancos, IBGE Cidades, como também eu posso manusear o Plano Municipal de Saúde do município de Niterói. Então, são instrumentos. Quando a gente fez essas oficinas para os conselhos regionais, que são os protocolos estaduais, a gente orientou que eles fizessem a pesquisa no Plano Estadual de Saúde, observasse qual era o perfil epidemiológico da população, quais eram as necessidades, quais eram os protocolos prioritários.
as especificidades loco-regionais, o delineamento dos objetivos, qual o público-alvo e as ações de enfermagem, observando aspectos éticos, bem como as evidências científicas, estrutura clara e objetiva, que são os fluxogramas, quadros, imagens, que facilite a consulta do profissional. O profissional não perder muito tempo na hora de manusear esse protocolo. Com o tempo profissional, ele vai se familiarizando e ele vai tendo a habilidade de um retorno mais rápido utilizando o protocolo. Próximo. Bem, então aqui são os aspectos da estruturação de um protocolo. Você tem que definir qual é a finalidade daquele protocolo. Esse protocolo vai ser de âmbito hospitalar ou de atenção básica, de organização dos serviços. Qual o público-alvo desse protocolo? Inserir as pessoas do público-alvo para a construção desses protocolos. A gente orientou, o meu protocolo no município de Niterói vai ser as linhas de cuidado da saúde da mulher. Então, eu tenho que chamar os enfermeiros com habilidade nessa área, eu tenho que chamar a associação, membros da ABENFO, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Obstetriz. Eu posso chamar usuários também, posteriormente, depois que o protocolo estiver pronto, que é a fase de validação, que a gente vai ver. Definir as linhas de cuidados prioritárias, evidências científicas, onde eu vou fazer essa busca dessas evidências científicas, não é? Até por meio da revisão sistemática da literatura. Então, às vezes, o profissional acha que essa busca científica é feita só para por quem está na academia, quem quer produzir um artigo. Mas não, no dia a dia, o que diferencia o enfermeiro bem formado, qualificado, com atitude científica, é que ele se baseia nas evidências científicas. E não esquecer também dos princípios éticos e legais da profissão. Então, o enfermeiro ele tem que conhecer a lei do exercício profissional, ele tem que conhecer e acompanhar as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem que respaldam a sua prática. Não é o próximo? Bem, as evidências científicas são informações cientificamente fundamentadas, elas melhoram as práticas no contexto da enfermagem, elas são importantes para a tomada de decisões. Então, como eu já falei, essas evidências científicas, elas são importantes, elas são muito utilizadas nos guias de condutas, guidelines. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que ter esse cultivo do espírito investigativo, e isso a academia pode ajudar muito o serviço, né, nessa elaboração das evidências científicas. Pode utilizar a revisão sistemática por meio de uma formulação de uma pergunta, seleção e avaliação crítica dos estudos mais relevantes, integrações das melhores evidências, a experiência profissional e as preferências e valores dos pacientes. Então, o protocolo, pessoal, você, para elaborar o protocolo, você pode até se subsidiar em outros protocolos, como eu vou mostrar para vocês. Já existem protocolos prontos. É importante também se atentar ao tempo de validade desse protocolo. A gente orienta que o protocolo de enfermagem ele tem que ser atualizado a cada 2 anos, porque essas evidências elas são muito dinâmicas, as condutas são muito dinâmicas. Então, um grande problema é porque as pessoas emitem protocolos, principalmente municipais, e esses protocolos eles não são atualizados a cada 2 anos. Próximo. E como articular os atores envolvidos no protocolo? Então, como a gente observou, algumas pessoas fazem protocolo, eu vou fazer só com os profissionais da gestão, eu não vou chamar os profissionais do serviço. Como eu falei, tem que observar quais são esses atores que podem contribuir na elaboração do protocolo, tanto pessoas do âmbito da assistência, da gestão, do ensino. Então, vou instituir um protocolo na cidade de Niterói, da atenção básica, mas eu tenho que chamar a Universidade Federal Fluminense, tenho que chamar as demais universidades, professores da área. Então, vou fazer um protocolo de saúde da mulher. Quem são os professores da área de saúde da mulher que podem colaborar com a elaboração desse protocolo? Então, a gente chama até de certa forma, dirimir essa resistência que tem entre o serviço e a academia, fazer uma aproximação maior, né? Conforme a disponibilidade local. Então, a gente orientou que a formação desse grupo de trabalho que tem que ter pessoas ligadas tanto à Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, como a academia, professores universitários, pesquisadores. Próximo.
Bem, então, por meio da técnica de grupo de trabalho, possibilitando espaço de discussão de forma a contemplar a contribuição de cada um. Então, é importante a formulação de um grupo de trabalho, mas que esse grupo de trabalho ele tem um líder, tá? E a gente eu vou mostrar como a gente organizou isso, tanto na figura do apoiador como do coordenador do grupo de trabalho. Próximo. Bem, como eu falei para vocês também, é importante que sejam incluídos no processo os usuários dos serviços de saúde. Muitas vezes se elabora o protocolo e não se escuta o usuário. Então, principalmente um protocolo de organização dos serviços, eu tenho que convidar usuários. Quem são esses usuários? Geralmente, tanto na comunidade como nos hospitais, tem representantes de usuários, né, nos conselhos. Então, você deve chamar esses usuários, observar quais são as dificuldades. Se eu estou organizando um protocolo de organização dos serviços, conversar com esses usuários e ver quais são as dificuldades que ele tem em relação a acessar esse serviço de saúde, em relação à referência e contra-referência. Então, os usuários também, eles devem ser inseridos no grupo de trabalho. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Eu posso considerar meu grupo de trabalho os participantes da pesquisa, entrevista e seus resultados? Aí é outro enfoque, não é? A questão do grupo de pesquisa. Eu não entendi especificamente. É na elaboração dos protocolos? Aí a gente pode discutir posteriormente. Tá. Eu posso considerar meu grupo de trabalho os participantes da pesquisa, entrevista e seus resultados. Eu não entendi diretamente, se você puder ser mais claro. Então, bom. Professor, no caso, eu pergunto porque eu preciso montar um grupo de trabalho, mas para mim, o meu projeto, eu vou trabalhar praticamente sozinha, mas eu tenho os participantes da pesquisa, que no caso são os enfermeiros. O resultado da minha pesquisa, da minha entrevista, pode ser considerado um grupo de trabalho para a elaboração do meu protocolo? Sim, agora eu entendi. São evidências, né? Então, a gente sempre orienta, se você já tiver um trabalho que mostra a necessidade, eu não sei qual é o foco da sua pesquisa, mas se for o foco de identificar quais são as problemáticas, as necessidades de organização daqueles serviços, aí pode ser um subsídio também para, até orienta, por exemplo, se eu estivesse organizando um protocolo, lhe chamar para você apresentar a sua pesquisa para servir de subsídio para a construção dos protocolos. Isso é uma evidência científica para a construção do protocolo, né? Próximo slide. Bem, então, por que a elaboração de um protocolo deve considerar previamente a realização de um diagnóstico situacional? Como eu falei, levantar o perfil epidemiológico dessa população é você fazer um diagnóstico situacional. Se eu quero elaborar um protocolo para atender a necessidade de um hospital, eu tenho que fazer uma discussão junto com os profissionais de enfermagem daquele hospital. E na atenção primária também. Quando a gente fala a questão da localidade, se insere tanto no território como no âmbito hospitalar. Então, é importante você ouvir os atores que serão envolvidos no protocolo para direcionar essa ação de elaboração dos protocolos. Se eu estou trabalhando na comunidade, se eu quero fazer um protocolo na área de atenção primária, não esquecer que a gente está falando do conceito ampliado de saúde, que eu vou articular com educação, com saneamento, segurança, então, um protocolo de saúde da criança. Em caso de violência contra a criança, eu devo encaminhar para onde? Também para assistência social, para o conselho tutelar, então, tem que ter, o profissional ele tem que ter essa visão clara dessas atividades intersetoriais que possam ser elencadas também nos protocolos, tá? Próximo. Somando a essas informações, o diagnóstico situacional deve contemplar o perfil da enfermagem, bem como os dados dos sistemas de informação disponíveis. Como eu falei, a gente tem vários sistemas de informações que, gerados, eles formam informações, evidências para a identificação de uns protocolos. Por exemplo, tem
um índice que a gente usa, que são internações por condições sensíveis à atenção primária. Se a gente for observar em hospitais, vários hospitais têm uma alta taxa de internações por doenças decorrentes de uma hipertensão não tratada, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, como diminuir esse índice de internação. Então, eu posso elaborar um protocolo de um acompanhamento desses pacientes hipertensos, desde a atenção primária, atenção secundária e terciária. E eu observei através dos dados do sistema de informação, que seria uma necessidade. E eu posso utilizar também esse sistema de informação posteriormente para avaliar se o protocolo está surtindo efeito ou não, tá? Próximo. Outra etapa muito importante do protocolo é a questão da validação do protocolo. Ela está prevista sobre recomendação na literatura. Então, é importante validar o protocolo, que vão desde a inclusão de participantes experientes e profissionais usuários do protocolo no grupo elaborador. Então, é uma fase que a gente determinou, conforme a diretriz que eu mandei para vocês, a questão de validação dos protocolos, que ela vai desde os usuários dos serviços, você pode fazer uma entrevista, é uma pesquisa também que vocês podem fazer, principalmente no mestrado profissional, vocês implantam um protocolo, depois validam um protocolo junto aos usuários. Os usuários, eles melhorou o atendimento, a satisfação dos usuários, o tempo de atendimento, a qualidade do atendimento por meio do protocolo. Também pode-se utilizar métodos mais rigorosos, como juízes, especialistas, eu posso chamar pessoas com expertise na área para fazer a avaliação desse protocolo. A consulta pública, ela está sendo muito utilizada tanto pelo Ministério da Saúde, então eles lançam os cadernos de saúde pública, até mesmo na política nacional de atenção básica, eles fazem consulta pública, que são dão um prazo, colocam a consulta pública no site, dão um prazo para as pessoas opinarem sobre esse protocolo, por exemplo. Assim como o rigor dos métodos de busca de evidências científicas, entre outros. Então, a consulta pública ela está sendo muito utilizada. Os Corems estão fazendo os protocolos, eles abrem uma consulta pública de 30, 60 dias, 90 dias, onde os profissionais de enfermagem eles podem dar sugestões para aprimoramento desse protocolo. Tá? Próximo. Estão pedindo para encaminhar novamente as diretrizes que eu encaminhei, tá? Então, a validação também ela pode ser feita por um estudo piloto. Então, eu vou implantar um protocolo no município ou em um hospital, eu posso fazer um estudo piloto, selecionar algumas equipes da Estratégia de Saúde da Família, se for um protocolo na atenção básica, e realizar um estudo piloto para ver como está sendo o manuseio, o uso do protocolo, se é de difícil acesso, se está sendo o que precisa ser aprimorado neste protocolo, tá? Então, é relevante explicitar como se deu a validação e como será o plano de revisão do protocolo. Como eu falei, geralmente se orienta a revisão desse protocolo a cada 2 anos, tá? Próximo. Bem, então, aqui, das diretrizes que eu encaminhei para vocês, a gente organizou as etapas. Primeiro é a adesão, onde o Corem, a gente fez uma oficina com todos os conselhos regionais de enfermagem e eles aderiram à proposta da elaboração de protocolos. Como eu falei, a gente chegou a um denominador comum que os protocolos eles devem ser organizados a nível estadual, porque a nível nacional não se tem um protocolo que venha atender todas as particularidades. E a nível municipal, a maioria dos municípios são de pequeno porte, não tem como elaborar protocolos. Então, o que a gente pensou? O Conselho Regional de Enfermagem, articulado com outros atores, ele coordena a elaboração desse protocolo, e aí o município adere ao protocolo depois de pronto, e aí os profissionais irão receber uma formação para manusear esse protocolo. Depois que o Corem ele aderiu ao protocolo, ele criou o grupo de trabalho, que são essas pessoas ligadas à academia, ligadas ao serviço. Aí elabora os protocolos, fazem a validação, o teste piloto, por consulta pública, por exemplo, que é o que estão sendo mais feito. Depois fazem a publicação desse protocolo e depois a divulgação.
Sempre importante lembrar que quando eu implanto um protocolo, eu tenho que fazer a educação permanente dos profissionais para manusear esse protocolo, senão ele vai virar um protocolo de gaveta, tá? Próximo. Aqui é o material, vocês acham também muito fácil na internet, que a gente elaborou, que são as diretrizes para a elaboração de protocolo de enfermagem na atenção primária à saúde pelos conselhos regionais. Próximo. Bem, nessas diretrizes, a gente instituiu duas figuras, que foi a figura do apoiador e a figura do facilitador. A gente convidou vários apoiadores, que são pessoas que organizaram protocolos em algumas cidades, como de Florianópolis, que é uma referência, o próprio protocolo da cidade do Rio de Janeiro, o protocolo de Santa Catarina, protocolo de Teresina também, que é muito utilizado, protocolo de Campinas, que são pessoas que já tinham experiência prévia na elaboração de protocolos para apoiar os corems na elaboração desse protocolo. Ele faz a revisão desse protocolo, tá? Então, são enfermeiros que têm experiência prévia na elaboração ou aplicação de protocolos na atenção primária e na condução de trabalho em grupo. Próximo. Além do apoiador, a gente instituiu as figuras do facilitador, que são enfermeiros que têm atuado ou atuem na atenção primária e que têm experiência prévia na elaboração e aplicação de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde. O grupo de facilitadores será constituído por 2 profissionais indicados pelos corems, que fizeram adesão ao projeto, que serão responsáveis pela condução das atividades em seus estados. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele aderiu ao protocolo, lembrando que a gente tem um protocolo municipal da cidade do Rio de Janeiro, mas não tem um protocolo estadual do Rio de Janeiro. E a gente orientou que eles chamassem os professores das universidades, que chamassem os profissionais da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, para a elaboração dos protocolos. E o COREM, ele convida 2 enfermeiros ligados ao COREM ou não, para atuarem nessa figura de facilitador, que são as pessoas responsáveis em coordenar esse grupo de trabalho para a elaboração dos protocolos. Além do facilitador, a gente tem a figura do apoiador, que é uma pessoa designada pelo COFEM também, para apoiar o grupo de trabalho para realizar a elaboração dos protocolos. Então, a gente instituiu essas 2 figuras, tanto o apoiador como o facilitador. Próximo. Bem, então, não esquecer na elaboração dos protocolos de enfermagem da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, o trabalho em equipe, foco nas atribuições dos profissionais de enfermagem. Muitas vezes a gente vê protocolos focados só na figura do enfermeiro, não. A gente tem que focar nas atribuições também dos técnicos e auxiliares de enfermagem, da equipe como um todo. E o respaldo legal, que é o arcabouço. Então, o protocolo de Goiás, que eu também... vocês podem achar muito facilmente na internet, ele já traz a cada linha de cuidado quais são o arcabouço, quais são a legislação, a lei, as resoluções do COFEM, que normatizam a elaboração de protocolos. Eu vou até citar uma polêmica que está tendo. O município de Florianópolis, o estado de Santa Catarina, todos os enfermeiros eles fazem a implantação do DIU, do dispositivo intrauterino, que foi regulamentada através da resolução do COFEM e está em protocolo de enfermagem. Se teve uma resistência muito grande no município de Florianópolis para os enfermeiros implantarem o dispositivo intrauterino, principalmente dos médicos ginecologistas, e se observou que estava se perdendo muito DIU, porque não tinham profissionais no SUS para implantar esse protocolo, o dispositivo intrauterino. Os enfermeiros eles foram capacitados, e mostrou que se tinha menos problema com a implantação do DIU por enfermeiros do que por médicos ginecologistas. Dava menos erros. E aí também outro plus que se teve na enfermagem de Florianópolis, que mostrou que com a implantação dos protocolos, melhorou a satisfação dos usuários no tempo de atendimento, melhorou o acesso desses usuários na atenção básica, como também diminuir os custos dos serviços de saúde pela intervenção da enfermagem respaldada por um protocolo, tá? Então, assim, são exemplos claros de protocolo, de como o protocolo ele pode nortear o trabalho da
da enfermagem. Próximo. Bem, então, só lembrando que o protocolo ele é uma construção coletiva. Um dos grandes erros do protocolo é não levar em conta a participação de todos os atores envolvidos no protocolo. Se você faz um protocolo e não envolve as pessoas que irão trabalhar nesse protocolo, esse protocolo não vai dar certo, porque as pessoas não se veem na construção do protocolo, elas não se veem no protocolo. Então, eu quero implantar um cuidado em cima de um protocolo profissional que está lá na ponta, no dia a dia, nem na ponta, na base, né, que a gente utiliza. Ele, na base do atendimento, ele vai dizer, olha, isso é inviável devido à estrutura da unidade básica de saúde, devido à estrutura do serviço, pode ser que se readeque essa estrutura do serviço para atender o que é preconizado no protocolo. Então, é muito importante essa construção coletiva, não só com os profissionais, mas também com os usuários que serão atendidos por meio desse protocolo, tá? Próximo. Bem, agora eu trago modelos de protocolos. Eu estou interessado, eu vou focar aqui na atenção primária, mas essas diretrizes, elas servem também para a nível hospitalar, nível secundário e terciário. É o protocolo de enfermagem na atenção primária à saúde do estado de Goiás. Ele já foi revisado, já tem várias edições esse protocolo. Ele foi um dos protocolos pioneiros, ele foi elaborado pelo Corém Goiás. Os protocolos de enfermagem do Corém de Santa Catarina, o guia para a construção de protocolos assistenciais de enfermagem do Corém em São Paulo, que é isso que eu encaminhei para vocês, da Pimenta, Elizabeth Pimenta, guias para a elaboração de protocolos assistenciais do Corém, Minas Gerais também, que vocês podem buscar essas referências, e os protocolos de enfermagem na atenção primária do Rio de Janeiro, que está passando por uma atualização, tá? Próximo. Eu trago aqui o modelo do protocolo de enfermagem de Goiás, é um livreto, é enorme esse protocolo, e ele reuniu em um único protocolo todas as linhas de cuidado prioritária do estado de Goiás. Vigilância epidemiológica, atenção à saúde da família, saúde da criança, do adolescente, da mulher, mental, tuberculose, hanseníase, raiva humana, e por aí vai. Então, esse protocolo ele é muito interessante, ele serve para subsidiar a construção de outros protocolos, porque ele traz, em cada capítulo, as resoluções do COFEM relacionadas à temática. Então, a gente sempre fala para os protocolos que estão sendo construídos, não vão inventar roda, já existem protocolos prontos. Se você citar a fonte, você aprimora o protocolo dentro da realidade do seu estado, do seu município. Esses protocolos podem ser feitos a nível municipal. Então, futuramente, vocês, estudantes, vão ser secretários de saúde, coordenadores de enfermagem, vocês podem implantar também protocolos de enfermagem. Próximo. Aqui são os protocolos de Santa Catarina. Eu acho que quem estuda atenção primária, quem trabalha em atenção primária, tem que conhecer os serviços de Florianópolis. Eles fizeram os protocolos de Florianópolis e, junto com o convênio com o Corém Santa Catarina, eles instituíram os protocolos para as outras cidades de Santa Catarina. Então, os municípios, eles aderem ao protocolo do Corém Santa Catarina e os profissionais daquele município recebem educação permanente para manusear a elaboração dos protocolos. E os resultados, os impactos estão sendo fantásticos com o uso de protocolo. Só para você ter uma ideia, quase todos os enfermeiros de Santa Catarina são treinados na acupunturas, em práticas integrativas, eles têm autonomia, no teleatendimento, estão se destacando no teleatendimento, na teleconsulta também, agora com Covid. Antes da Covid-19, eles já trabalhavam com teleatendimento, com a teleconsulta. Então, é uma experiência que tem que ser conhecida, que é essa experiência de Santa Catarina, na elaboração de protocolos, na estruturação dos serviços de atenção primária. Quase todos os profissionais de Santa Catarina são concursados, isso faz toda a diferença, que é uma grande preocupação. Por exemplo, se eu for implantar um protocolo agora em um município que não tem concurso público, eu posso correr o risco de dezembro, a partir de janeiro, não estarem os mesmos profissionais na atenção primária, que é o que eu faço aqui em Belém. Os profissionais, eles não são concursados. A gente fez uma educação permanente com todos os profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem
das unidades básicas de saúde do distrito aqui da universidade. Possivelmente, próximo ano, eu vou ter que refazer essa educação permanente, porque os profissionais não são o mesmo. Então, aí a importância de um concurso público para que o profissional ele cresça no serviço e o protocolo de enfermagem ele avance também no cuidado de enfermagem. Então, diferente de Goiás, os protocolos de Santa Catarina são lançados por linha de cuidado. Aqui, por exemplo, de infecções sexualmente transmissíveis, o de hipertensão e diabetes. Então, eles não agruparam em um só protocolo. Eles determinaram quais são as linhas, as necessidades maiores, e eles fizeram os protocolos de Santa Catarina. E é outra maneira de se elaborar os protocolos, tá? Próximo. Aqui é o protocolo do Rio de Janeiro, que está sendo atualizado, que é mais dentro da realidade de vocês, mas vocês podem pensar, eu não sei se existe um protocolo de enfermagem na atenção primária dos municípios, do município de Niterói, mas vocês podem conversar com o Rodrigo, que é o secretário de saúde daí, e tem o Aloysio também, ele é dentro do grupo da rede de pesquisa em atenção primária, que eu faço parte da Abrasco também, e ele olha com bons olhos também os protocolos de enfermagem, não é? E o surgimento da Associação Brasileira de Enfermagem, Família e Comunidade está apoiando muito a construção desses protocolos. Vários membros estão trabalhando, que a gente vê que a enfermagem, a especialidade de enfermagem, família e comunidade tem muito a crescer com a elaboração dos protocolos, tá? Próximo. Bem, então, assim, como mensagem final, aqui eu trago o meu estado, o Pará, que tem uma dimensão territorial enorme, assim, com a discrepância social, população ribeirinha, indígena, quilombola, o que se espera. Então, quando a gente elabora um protocolo, a gente pensa nessas pessoas também, que têm uma dificuldade de acesso, em qualificar o Sistema Único de Saúde, em qualificar o cuidado. O que a gente quer é uma enfermagem forte, empoderada profissionalmente, valorizada socialmente, com reconhecimento de sua competência técnica e com regulação profissional, né? O que a gente espera com a elaboração de protocolos que possa ser um instrumento que empodere a enfermagem, né? Próximo. Aqui são algumas referências utilizadas que vocês podem acessar depois. Próximo. E eu agradeço, está aqui meu e-mail. Se quiserem fazer outras perguntas também, a gente pode debater também a elaboração dos protocolos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Nossa, não sei nem como agradecer, como foi boa essa aula e assim, como é importante, né, Deise, Maritza, a gente trabalhar isso desde a graduação, né? Porque às vezes o profissional ele sai para o mercado e ele se depara ali naquele serviço tendo que construir um protocolo e ele não sabe como fazer, né, por onde começar. E, assim, os nossos alunos de gerência, tanto gerência 1 quanto gerência 2, né, nós temos 1 ano, né, de disciplina, e eles veem muito isso na prática. Então, surge também como uma demanda para eles integrar essa equipe de construção de protocolo. Então, nós tivemos vários alunos da disciplina de gerência 2, por exemplo, que participaram da equipe. Né? Então, tivemos alunos fazendo estágio na comissão de feridas e que construíram os protocolos junto com os profissionais. Então, assim, como é importante o aluno da graduação ter essa visão, né? E agora que nós estamos no ensino remoto, a gente tem feito convites a vocês, né, que trazem um pouco essa realidade prática para os alunos, né, já que eles não estão indo a campo, né? Então, assim, para eles verem como o enfermeiro é importante nesse papel, né? E como a gente precisa realmente se empoderar mesmo cientificamente, né? E trazer a equipe para perto, envolver a equipe nessa construção desse protocolo, avaliar o contexto, né? Fazer adequações. Então, eu só queria mesmo, mais uma vez, te agradecer a disponibilidade, assim, conte conosco também, né? Eu sei que você também é professor da disciplina de gestão aí, então é muito importante a gente fazer essa troca, né, entre as universidades. E aí eu queria agora passar a palavra para as professoras, se alguém quer comentar, fazer alguma pergunta, e também deixar aberto para os alunos. Érica, tem uma pergunta da Kátia aí. Tá. Porque para eu aparecer, eu tenho que entrar para o celular, aí no celular está dando
problema no som, porque aí fica dando eco. E aqui no computador não estou conseguindo, já acionei a câmera e nada. Kátia, você pode abrir seu microfone e perguntar? A gente agora... Será que a Kátia está ouvindo? Oi, professora, posso sim. Queria agradecer, a aula foi maravilhosa. E eu queria entender um pouquinho como é que funcionam esses mecanismos controladores ou fiscalizadores dos protocolos, sobretudo quando eles envolvem os conselhos. Né? Na questão dos protocolos, a gente vê, com uma boa medida, os Corems, eles tomarem à frente a construção de protocolo até pelo respaldo legal, né? Porque a própria assessoria jurídica do Corem, os fiscais, eles dão esse suporte de regulação, porque às vezes a gente vê iniciativa de municípios que não têm pessoas ligadas aos conselhos regionais nestes protocolos. Então, há um impasse muito grande, principalmente da corporação médica, isso já existe há muito tempo, que são atividades que devem ser feitas pelo enfermeiro e muitas vezes não são feitas. Se a gente for observar a lei do exercício profissional, ela diz que, por exemplo, cabe ao enfermeiro a prescrição, transcrição de medicamentos, a solicitação de exames laboratoriais, mas mediante protocolos estabelecidos. Então, se não existe protocolo, o enfermeiro não tem como se respaldar na solicitação de exames, na prescrição e transcrição de medicamentos. Isso é um grande problema que tem da nossa profissão. Então, por isso que é importante a elaboração de protocolos. E não são outros conselhos, não são outros profissionais que têm que dizer o que a gente tem que fazer. A gente tem uma legislação própria, apesar da nossa lei do exercício profissional ser da década de 80, mas ela é muito atual, lógico que ela precisa ser aprimorada, porque o trabalho na enfermagem, como nas outras profissões de saúde, é muito dinâmico, mas é importante esse respaldo e esse acompanhamento do Conselho Regional. A gente está em um tempo, né, que as entidades representativas, há um discurso muito contrário à questão dos sindicatos, dos conselhos, das associações. Isso é um tiro no pé que a enfermagem pode dar, porque legalmente quem defende a enfermagem nos seus âmbitos de atuação são os conselhos, os sindicatos, são as associações, por isso que é importante se inserir. E a maturidade me ensinou não só criticar, mas fazer parte, construir. É o meu conselho, é a minha Associação Brasileira de Enfermagem, é a minha associação de especialidade, é o meu sindicato, então falta um eu de pertencimento das pessoas nas nossas entidades representativas, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Podem abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Professora, eu gostaria de perguntar quanto tempo mais ou menos leva para fazer um protocolo desse, até a validação, tipo assim, quanto tempo mais ou menos ele está apto para ser citado? João, então isso varia muito, assim, não tem um tempo determinado, porque vai depender se o município, por exemplo, no âmbito da atenção primária, que é a minha área de estudo, se ele vai optar, se o Corem ou o município, por exemplo, vai optar em abranger dentro de um mesmo protocolo todas as linhas de cuidado, ou se ele vai optar por uma linha de cuidado. Às vezes, o que a gente sempre orienta, como é um trabalho voluntário, geralmente, a construção de protocolos, a gente orienta ter um grupo de trabalho formalizado para emitir uma portaria. Então, o profissional, ele não vai estar lá no serviço, mas que ele tem expertise para fazer um trabalho, por exemplo, uma enfermeira de uma unidade básica de saúde que tem um conhecimento muito grande em feridas, ela também é estomoterapeuta, estou fazendo um protocolo de feridas na atenção primária, ela pode ser chamada para participar do grupo de trabalho e tem uma portaria para ela sair do serviço da assistência direta naquele dia da semana para ir para a reunião da construção de protocolos. Então, não tem um período específico, vai depender da conformação do grupo, do tipo de protocolo que está sendo feito, mas precisa ter um comandante, um líder, uma liderança, um coordenador nesse grupo de pesquisa.
até para ele ir mediar problemáticas, mediar a questão do tempo, propor prazos, porque muito acontece isso, né? O município, o Estado, ele adere para a construção do protocolo e se perde no tempo. Um dos grandes problemas agora que a gente enfrentou foi a questão da pandemia. Alguns coreens estão lançando seus protocolos, fizeram o trabalho remoto, outros pararam devido à pandemia, né? Mas isso foi muito prejudicial também para a construção de protocolos. Mas, assim, concluindo, não existe um tempo específico para a construção do protocolo. A gente sabe que tem várias realidades, tem muitas dificuldades em alguns lugares, né? Beleza, obrigado. Mas em sua experiência, mais ou menos, você tem um palpite de tempo? Assim, pelo que estão fazendo aqui, tem coreens, por exemplo, Coreia em São Paulo. Coreia em São Paulo, eles têm uma expertise de profissionais muito grande. Eu tive lá apoiando a construção de protocolos. Então, em 3 meses, eles finalizaram a construção do protocolo de saúde da mulher. Lógico, o Coreia em São Paulo tem uma estrutura muito grande. Eles contam com muitos parceiros. Então, foi muito rápido. Mas tem coreens que iniciaram ainda, já estão com 1 ano e ainda não conseguiram avançar nos protocolos. Isso varia muito com a cultura institucional, com a estrutura de recursos. Né? Então, pode variar. Obrigado. Alguém mais gostaria? Tudo bem, eu queria agradecer a oportunidade de falar, né, na disciplina. Carlos Leonardo, um grande profissional, prazer estar aqui te ouvindo, foi uma excelente palestra, conferência. E a minha pergunta é que esse protocolo de São Paulo foi construído pela professora Cibele Pimenta. E eu conversei um pouco com ela com a questão dos mestrados profissionais, e nós temos o AGRI 2, que é uma proposta que faz a avaliação desses protocolos, se eles seguiram, e também algumas vezes é usada a metodologia. E quando eu conversei com ela, ela dizia que esse protocolo foi construído com uma metodologia para a prática, né? E quando a gente usa ele no mestrado profissional, a gente precisa agregar outras questões metodológicas. Então, eu queria te ouvir um pouco, aproveitar esse espaço, se você poderia me falar dos aspectos metodológicos da construção do protocolo, como que você avalia isso para as pesquisas dos mestrados profissionais também? Até fica para os alunos entenderem essa aplicação para a prática e para a pesquisa, né? Na realidade, esse documento que eu cito não foi um protocolo em si, eles fizeram tipo uma diretriz para a construção de protocolos. Aí teve um resultado, após a elaboração das diretrizes, que o Coreia em São Paulo, ele aderiu e ele elaborou um protocolo de saúde da mulher, que é o primeiro protocolo em cima dessa metodologia que a gente identificou. Eu não sei se o ponto de partida do mestrado profissional, se vocês irão elaborar o protocolo ou se irão propor metodologias para elaboração do protocolo. São 2 vias que podem ser feitas, né? Então, tem que se identificar. Mas eu acho que parte disso mesmo, vai desde a elaboração do perfil epidemiológico, observamos os sistemas de informação, os recursos humanos em enfermagem, tem um Corém em números, infelizmente a gente não tem uma análise mais esmiuçada por estado da força de trabalho da enfermagem, mas pode ser identificado. A Cibele, ela utilizou nesse documento a revisão sistemática, né, para a elaboração do protocolo. E aí, com a estratégia PICO, a professora Érica, que é expertise nessa área também, pode também contribuir muito, né? E com a base de dados, Medline, BIREM, descritores BVS, como se fosse... eu acho que a revisão sistemática ela é uma etapa da elaboração de protocolos. Eu acho que pode ser padronizado, não é? Concordo. Se em 2 anos dá para elaborar o protocolo em si, seria interessante ter um produto, né? Para já fazer todo o estudo com a revisão sistemática, e fazer o estudo da necessidade fazer o diagnóstico, a necessidade daquele serviço, fazer a revisão sistemática e entregava como produto final da dissertação, já que é um mestrado profissional aplicado, um protocolo. Seria interessante. Eu acho que pode ser feito em 2 anos.
Sim, sabe que eu ia complementar que o Ministério da Saúde também tem 2 publicações, que é uma como construir diretrizes clínicas, né, que eles colocam justamente que o protocolo, quando ele parte de uma revisão sistemática, eles tornam uma diretriz, ele ganha uma conotação, né, muda o termo, mas, enfim, e tem também uma outra publicação que é o ADAPT, que é quando você encontra um protocolo e precisa adaptar à sua realidade. Então, tem essas 2 possibilidades, né? Às vezes a revisão sistemática demanda muito tempo e os serviços, na prática mesmo, isso não é muito funcional, né? Como é que um enfermeiro da prática vai fazer uma revisão sistemática para construir um protocolo? Então, a dica é, né, veja o que já tem de revisão, né? E nós hoje temos muitas publicações e aí eu recomendo o ADAPT do Ministério da Saúde, ele ensina justamente isso, você pegar uma revisão sistemática pronta e fazer uma adaptação para o seu protocolo, que aí eu acho que na prática profissional vai funcionar melhor. Claro que na pesquisa a gente tem um outro olhar, né? A gente consegue fazer desde a revisão, né? E aí para aqueles que estão na ponta, né? Eu acho que isso cai muito bem pela questão do tempo. E aí esse manual, ele coloca que se você já pega uma revisão recente e atualizada, por exemplo, você consegue construir seu protocolo em até 6 meses, fazendo toda esses itens que você colocou de avaliação do contexto, perfil epidemiológico, ou perfil da unidade, né, se for no âmbito hospitalar. Então, é isso. Acho que a gente vai se ajustando de acordo com a realidade, né? Acho que tem que ter um pouco essa flexibilidade. Os profissionais de Florianópolis, se vocês forem pegar os protocolos deles, eles usam essa ferramenta, e eles se baseiam em evidências, né? Bem interessante, assim, como eles foram se instrumentalizando e discutindo cientificamente. Lógico que tem um apoio também da universidade, lá uma aproximação muito grande, com a BEM, com a universidade. E eles usam toda a classificação também, né? Eles usam a CIP em todos, então eles conseguem colocar o exercício profissional, a questão das linguagens, o registro, a documentação eletrônica, são ótimos exemplos, de fato. Tem uma pergunta aqui da Júlia Duarte, que todo protocolo, então, sai de um mestrado, doutorado, não, pelo contrário, né? Quase não tem protocolo que são resultados do mestrado e doutorado. Então, a proposta do mestrado e doutorado profissional, que é diferente do acadêmico, é você produzir instrumentos, ferramentas que vão aprimorar o trabalho assistencial, o trabalho profissional. Geralmente, os protocolos, eles saem da necessidade do serviço, e muitas vezes não tem um apoio da instituição, da universidade, né, que deveria ter, que só vem a enriquecer. Então, a ideia dessa aproximação da universidade é diminuir aquela resistência que os profissionais do serviço têm com a universidade, e muitas vezes a universidade tem com os profissionais do serviço, né? A proposta é essa. Mas a UF é uma das entidades que vai fornecer o mestrado profissional, né, em enfermagem, isso do convênio com o COFIN. Eu acredito que algumas dissertações podem estar dentro dessa conformação de protocolos, não é, professora Érica? Sim, com certeza. Tem vários projetos onde o produto é a construção e validação de um protocolo. Ótimo. Isso é muito bom mesmo, porque eu acho que a questão do mestrado, ele vem trazer uma qualidade, né, a esses protocolos. Eu acho que por isso que precisa ter essa junção mesmo, né, do pessoal que está na prática com a academia. Eu acho que surge de uma necessidade prática e a academia, ela vem fomentar justamente essa questão mais científica, como buscar na literatura, como a gente consegue, né, avaliar as melhores evidências, e aí eu acho que é um casamento, assim, perfeito. Tem mais pergunta aqui no chat. Tem peraí, deixa eu ver, depois da Júlia. Deixa eu voltar aqui. Tem a Janile, que coloca assim, quando o serviço de saúde já tem um protocolo, exemplo, analgesia e uso de opioide, e se quer melhorar algo nesse contexto, né, em algum momento esse protocolo institucional deverá ser citado, mesmo sendo um protocolo geral? Assim, ele tem que ser citado porque se você for buscar referência dele, tem que ter citação no protocolo. E lembrando que os protocolos, eles têm uma vida média, né? Eles precisam ser atualizados a cada 2 anos.
Então, ele pode ser aprimorado. Lógico que, por exemplo, se for analgesia, tem que ser discutido com todos os atores envolvidos, que isso demanda desde o preço do produto, do que você vai utilizar, do medicamento que você vai utilizar, até a assistência como um todo. Então, tem que ter essa articulação também com os atores envolvidos, né, na proposta do protocolo. Isso. Nesse caso dela, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, eu sou orientadora. O serviço já tem um protocolo, só que é um protocolo geral, né, de uso de opioide. E o que acontece na prática? Os pacientes ficam com opioide em bomba infusora e os enfermeiros, eles já alteram o volume dessa bomba de forma empírica, né, digamos assim, eles avaliam, porque eles que estão ali à frente, não é o médico, é o enfermeiro, né, e eles já mudam essa dose, e isso é um incômodo dela, ela vem da prática, ela está na ponta, né, e ela se preocupa muito com a questão da segurança do paciente, né, e que isso realmente precisa ficar em um protocolo de enfermagem reconhecido pela instituição. Dos profissionais também, né? Dos profissionais também, exatamente. Então, assim, um protocolo regulamentado pela instituição, dando ao enfermeiro autonomia, né, para gerenciar esse opioide em bomba infusora. Então, esse é o grande questionamento dela. E aí eu acho que sim, tem que ter um link com o protocolo maior, né, o protocolo da instituição, mas isso vai trazer um respaldo muito grande a uma prática que eles já fazem. E isso é algo que a gente vê constante, né? E aí surge, sim, a necessidade de um protocolo. Tem uma outra pergunta da Mariana, que ela coloca se tem algum exemplo de diretriz específica para alta complexidade, que ela viu muitas citações da atenção básica e ela quer saber se já tem algo em relação a isso pelo COFEM. Pelo COFEM ainda não, em relação à alta complexidade. O que se observa, assim, de acordo com a unidade, você pode estar buscando experiências, conversando com grandes hospitais, tanto público como privado, filantrópico, eles têm protocolos específicos. Você pode entrar no site do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, dentre outros hospitais, da Rede Dó, tem protocolos específicos, onde você pode se basear também, né? O hospital da UFRJ, o Hospital Universitário, também tem protocolos. Então, é bem interessante. A gente está com uma pesquisa, um estudo multicêntrico, que está sendo coordenado pela professora Lacoque Erdmann, que é para a gente identificar, avaliar o cuidado de enfermagem no enfrentamento da Covid-19 em hospitais universitários. E a gente está avaliando, na análise documental também, a gente vai avaliar os protocolos estabelecidos também. Então, uma fonte de informação também de avaliação da qualidade do serviço, né, os protocolos. Para além do manuseio, para redirecionar o cuidado, a assistência também, ele serve como instrumento também de avaliação da prática, não é? Com certeza. A professora Lacoque é uma grande colaboradora nossa aqui, e eu acho que essa pesquisa até passou o link em algum grupo nosso. Eu fiquei sabendo da pesquisa, muito, muito interessante. Tem uma outra pergunta, né, para comentar, acho que é alguma aluna perguntando da diferença entre mestrado profissional e acadêmico, né, e ela comenta que ela não sabia, né, que existia essa diferença, então pode comentar, Rose, se quiser complementar também, que você tem um domínio aí também. Assim, o mestrado acadêmico, ele forma professores, docentes, né? Então, é uma grande discussão que, às vezes, tem um mestrado acadêmico e não tem uma disciplina de formação acadêmica, né? De formação didática. Isso é uma grande discussão, que vários mestrados acadêmicos formam mais pesquisador do que, de certa forma, um docente. Já o mestrado profissional, você entra no mestrado, é aquele profissional que ele não vai lecionar diretamente a uma universidade, mas ele quer intervir, ele quer melhorar a qualidade do atendimento. Geralmente, a sua dissertação, ela vem da necessidade do serviço em qual ele está inserido. Então, ele vai produzir tecnologias, né? Tecnologias do cuidado, várias tecnologias relacionadas a isso, né? Isso que eu entendo a diferença entre o profissional e acadêmico. Até umas discussões que profissionais que fizeram mestrado profissional estão sendo inseridos em universidades por concurso público, e não deveria, porque a formação do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, é para intervir dentro do seu espaço laboral, né, assistencial, gerencial, não no espaço acadêmico como um todo.
E aí fica aí para os alunos, né, de graduação que forem seguir, né, o caminho, aí vocês já estão sabendo aí a diferença. A Rose está aqui, que ela é coordenadora do mestrado profissional em enfermagem assistencial, né, está assistindo a nossa aula, e se quiser fazer algum complemento também, Rose, pode ficar à vontade. Eu acho que o professor foi muito claro, né? A única questão é que nós aqui na escola temos 2 mestrados profissionais, o assistencial, que hoje tem 15 bolsas, né, financiadas pelo acordo CAPES-COFENS, 5 aqui na sede, que é a professora Ana Carla que coordena, e 10 com a UFAC no Acre. Então, esse é um grande projeto que incentiva a formação do mestrado profissional, né? Então, assim, eu convidei os alunos, a professora gentilmente, tem vários alunos do mestrado profissional aqui, professor Carlos, tanto do Acre quanto aqui da sede, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta da questão da diferença, porque muitos mestrados, a gente tem a discussão do uso do protocolo do COFEN como método nos projetos do mestrado. Então, a gente entende que tem que articular. O projeto vai fazer a questão na prática e eu complemento com outra ferramenta que a professora Érica falou para fazer a metodologia do mestrado profissional, né? Que une teoria e prática. Então, essa é muito interessante. E o quanto esse processo de financiamento articula, né, a prática. Sobre a questão do profissional, do mestrado profissional, entrar na docência, eu tenho pensado muito sobre isso, acho que a gente precisa questionar mesmo, porque também nós precisamos de professores, isso é uma questão que outros países que estão mais avançados nessa formação, eles têm entendido que o mestrado seria só profissional, que aí você forma essa pessoa na especialidade, porque também para dar aula, a pessoa dar aula sem ter prática é uma questão muito complexa. É um professor que não sabe falar da sua área de enfermagem, né? Se ele é só acadêmico. E aí ter só o doutorado acadêmico talvez é um futuro, que é para formar o pesquisador e o docente. Mas professor, a formação básica seria sempre ter o mestrado profissional. E a gente tem visto que os nossos alunos têm conseguido entrar porque ele consegue dar a aula, prova de aula, muito melhor, porque ele tem a questão prática, né? Então, acho que isso é uma coisa também para pensarmos o alinhamento da formação de pós-graduação continuada. Por exemplo, aqui o exemplo das enfermeiras que conseguiram fazer a pesquisa comparando os médicos com enfermeiros de Santa Cruz, é a primeira pesquisa que a gente tem no Brasil que denota a relevância da prática avançada de enfermagem, né? Então, essas pesquisas foram o que fizeram nos Estados Unidos conseguir instituir a enfermagem de prática avançada, que tem tudo a ver com esse processo que a gente está discutindo aqui. E o Dr. Carlos Leonardo é da Comissão de Práticas Avançadas. Então, eu queria que vocês entendessem que essas questões são tudo muito interligadas, exercício profissional, a questão da prática com a pesquisa, o processo de formação continuada da enfermeira, enquanto luta de garantia desse processo formativo, porque é impossível a gente pensar que você vai se formar enfermeira e você não tem ascendência de carreira ao longo da sua vida. Você vai sempre continuar sendo enfermeira por 30 anos. Então, nas outras profissões, por exemplo, tem o engenheiro sênior, depois o engenheiro trainee, depois o engenheiro sênior, ele vai subindo de carreira. É isso que é muito vinculado e se conecta com a formação profissional, né? Que fora do Brasil a gente tem isso já muito bem estruturado, né? No Brasil é que a enfermagem ainda não tem isso estabelecido. E por que eles fizeram isso na Inglaterra? Porque muitas enfermeiras tinham 10 anos de profissão, saíam e iam para outra área para garantir um ganho salarial maior. Porque ela começava e não tinha acréscimo. E aí eles instituíram o Advanced Nursing Practice, para justamente ter uma ascensão de carreira. Dentro da comissão do COFEN, a gente teve a experiência de conhecer a enfermeira Ilance, né, que é a enfermeira gestora de casos na Espanha. E é muito interessante, porque a enfermeira lá, ela tem uma formação específica, isso a gente problematiza muito, porque à luz da literatura internacional, a práticas avançadas, a formação é mestrado profissional. E aqui no Brasil, quando se fala em práticas avançadas, a gente sempre se pergunta quem vai formar, não é? Porque a gente não tem um grande número de professores com essa habilidade clínica
em enfermagem avançada, né? Então, teria que mapear esses profissionais para formar justamente pela nossa formação. E é o que eu quero problematizar, principalmente que tem alunos aqui. Às vezes o aluno ele chega para mim, professor, eu faço antes uma residência ou um mestrado. O aluno ele já quer ser doutor com 25 anos, né? Assim. Mas eu falo assim, mas você vai ensinar o quê se você não tem uma vivência? Então, a gente se depara com pessoas concorrendo a concurso público em universidades que reprovam na prova prática, com doutorado, porque nunca trabalharam. Então, tem candidatos que saem da faculdade, vão para o mestrado e, posteriormente, para o doutorado, e reprovam na prova prática e voltam para fazer residência, porque não tem uma experiência prática profissional. Então, assim, eu não oriento os alunos seguirem carreira acadêmica sem uma formação prévia, né? Então, porque ele vai ser um professor abstrato, ele vai prejudicar o processo ensino-aprendizagem, ele vai supor o que está acontecendo. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que o que facilitou muito, assim, a minha atividade profissional, eu trabalhei 9 anos como enfermeiro de família e comunidade, trabalhei na gestão com 22 anos, isso facilita muito até teorizar na sala de aula. Então, fiquem muito atentos a isso. Para ser docente, você tem que ter uma vivência prática. De imediato, numa residência, que é o padrão ouro de formação, não é? A gente problematiza também a qualidade de alguns cursos de especialização, né? Tem curso de especialização se formando enfermeiros aí sem aula prática, com aulas aos finais de semana, então tem que ter cuidado também com esses achados. Alguns cursos o aluno ele sai com um anseio muito grande de ser especialista, antes de formar, ele já está fazendo um curso de especialização, já que já disse que especialização é após a formatura, né, e o aluno está acontecendo. Então, isso tem que ser discutido, acho que tem que ser aconselhado, tudo tem seu tempo. Você não é obrigado a seguir a carreira acadêmica. Se você quer ser assistencial, você pode fazer um mestrado profissional, não é? Você pode avançar na sua carreira também profissional. São algumas vertentes que tem que ser discutido também com os alunos em relação a isso, não é? E se a gente parar para pensar, por exemplo, eu demorei a fazer o mestrado, eu me formei, trabalhei em alguns setores, até eu entender o que eu queria. Porque, assim, quando você não tem a prática, você entra no mestrado, você pesquisa qualquer coisa, assim, porque você não tem aquilo que você sentiu afinidade em fazer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você ter a vivência prática, ter certeza se é aquela especialidade que você quer, né? Né? Exatamente. A pergunta de pesquisa, ela vem muito atrelada à sua experiência, à sua vivência. Exatamente. Então, assim, quando eu entrei no mestrado, eu já estava muito madura no que eu queria pesquisar, né? Tanto que eu fiz o mestrado e o doutorado dentro da mesma linha de pesquisa, né? Também acontece muitas vezes o aluno vê a primeira oportunidade, faz mestrado numa linha, vai para o doutorado, pesquisa uma coisa completamente diferente, aí já tem uma descontinuidade aí, né? E aí vai para a docência e ensina uma coisa totalmente diferente, né? Então, assim, é só para os alunos mesmo refletirem, né? Já que eles estão na graduação e aí tem toda a oportunidade ainda de construção de carreira, né? Assim, quanto é importante a gente ter esse pensamento crítico mesmo e refletir, né, sobre o caminho que a gente vai percorrer, né? Eu queria saber dos alunos da graduação, assim, se ficou claro para vocês, se vocês conseguiram correlacionar a prática, né? Porque a nossa ideia aqui era trazer um pouco essa parte prática para eles. Eles já vivenciaram estágios, né, nos períodos anteriores, e a gente queria ouvir um pouquinho vocês. Os alunos da graduação poderiam falar um pouquinho, abrir o microfone. Bom, professora, eu achei muito interessante, principalmente esse final agora, com essa discussão sobre os mestrados. Confesso que era uma dúvida que eu também tinha sobre mestrado profissional, sobre mestrado docente e por aí vai. Então, acredito que foi de grande relevância, porque a questão de protocolo, uma coisa que ele falou, o Carlos falou na palestra dele, que eu também tinha dúvidas e eu não sabia, porque quando eu lia o código de ética, sempre fala, o enfermeiro ele pode fazer prescrições e solicitações de exames em protocolos e tal. Só que eu ficava, tá bom, tipo assim, mas quais protocolos?
Aí hoje eu já entendo que tipo, o enfermeiro ele senta com uma equipe e produz esses próprios protocolos. Então eu acredito que foi de grande ganho e parabenizo vocês por ter feito essa palestra hoje para gente que está na graduação. Alguém mais gostaria de comentar? Vocês viram algum protocolo na prática? Tiveram a oportunidade de ler algum protocolo, seja no Antônio Pedro, ou seja nas unidades de atenção básica que vocês passaram? Eu acho que eles podem até fazer esse exercício, né? Ver se já tem um protocolo dentro das instituições de saúde aí de Niterói. Se não tiver, ver o do Rio de Janeiro, de outros estados, até como leitura, né? Como referenciei. Eu queria até sugerir, a gente lançou esse livro aqui, que é o Guia de Trabalho para o Enfermeiro na Atenção Primária, e ele tem um capítulo sobre protocolos. Ele dá o passo a passo do trabalho do enfermeiro na atenção primária. A gente lançou em 2017. E também a gente lançou, foi até uma atividade com meus ex-alunos da UFMA, quando eu passei como professor substituto, esse manual de interpretação de exames laboratoriais para enfermeiro, que a gente conseguiu reunir dentro de um livreto toda a parte fisiopatológica dos exames laboratoriais, né, em único, porque para estudar exames tinha que se remeter a várias literaturas. E aí ele está sendo bem utilizado e a gente está tendo um retorno muito bom desses livros. Então, eu acho que a enfermagem ela tem que produzir, né, essas tecnologias de tal forma para aprimorar e ajudar também no trabalho profissional. Vou colocar os links do livro, quem se interessar em ver também o livro. O da atenção primária eu tenho, muito bom esse livro. A proposta agora é que a gente faça um específico para o técnico e auxiliar de enfermagem, né, também, porque é um profissional que está muito perdido ainda na atenção primária, né? Sim, muito bom. Professora, gostaria de falar um pouquinho, no caso, eu estou iniciando agora, né, com a disciplina de gerência 1, na verdade, finalizando, mas vendo nesse momento. E, assim, ficou muito visível para mim, né, porque a gente teve a matéria de instrumentos administrativos e o protocolo sendo um desses artifícios, né, um desses instrumentos. E, assim, com toda essa palestra, ficou bem visível como se dá o processo de construção, enfim. Queria acrescentar nisso, que foi bastante relevante essa manhã, para clarear um pouco, né, como que, na verdade, de fato, funciona, desde a elaboração até a validação, e até completando com uma dúvida, que até coloquei no chat, mas foram tantas perguntas que acho que passaram, que se existe algum outro método de validação do protocolo, além do projeto piloto. Se eu entendi bem ou não. Além, como eu falei, tem a revisão por pares, o projeto piloto, está sendo utilizado muito a consulta pública também. Você entrar no site da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, eles sempre convidam a nossa Associação de Enfermagem de Família e Comunidade para validar os protocolos, já que eles fazem cadernos multiprofissionais, né? Então, tem que ser revisado por pares. Então, a consulta pública é isso, você coloca no site, permite o acesso de várias pessoas e dá um tempo determinado e as pessoas podem mandar sugestões de revisão, de aprimoramento daquele protocolo. Tem uma perguntinha do João Vitor no chat, se essa validação tem que ser por expert. Como é que poderia... Pode-se mandar por um convite específico para o experts, ou pode fazer, quando é consulta pública, é por todos. Até o usuário, ele pode ir lá e dar a sugestão dele, entendeu? Mas uma das maneiras da validação é expert também. Mas eu acho que, se tratando como é por dinheiro público, a lei da transparência, a consulta pública também ela é muito bem-vinda, né? Isso, e os protocolos do Ministério da Saúde, eles passam por consulta pública, né, pela Conitec. Se vocês entrarem no site da Conitec, tem todas as diretrizes, né, preconizadas pelo Ministério, que vai além da enfermagem, claro, mas passam por consulta pública, sim. Isso é muito interessante.
né? E aí a gente também faz uma validação interna, né, com a própria equipe, né, com os profissionais, e aí pode ter também a validação externa, que aí a gente pode estar convidando esses especialistas, né, para opinarem sobre o protocolo. Alguém mais gostaria de falar? Ó, a Letícia está dando um depoimento aqui, que tem acompanhado algumas lives da MPEA, essa ambientação para o aluno da graduação, que ela está achando ótima essa ambientação para o aluno da graduação e programação da carreira profissional. Muito bom saber disso, Letícia, essa é a ideia mesmo. É que vocês saiam, né, preparados, né, para poderem escolher, né, como vocês querem seguir a carreira. Algum dos docentes queria falar para a gente poder fechar? Professora Deise, que coordena a gerência 2, professora Maritza, professora Miriam, professor Pedro, professora Geilza. Eu vou falar aqui por gerência 2, eu fiquei bastante satisfeita, né, com a participação da grande maioria dos alunos, também de gerência 1. Acho que Carlos respondeu, foi um assunto que incitou mesmo a curiosidade também dos alunos, e ele atendeu com a Rose e a Érica, toda a demanda de perguntas, e eu acho que fica muito claro também essa outra questão, que foi qual é a diferença do mestrado profissional e acadêmico. Acho super importante também, hoje, em todo o processo seletivo, seja para docente ou para o enfermeiro, avalia-se no currículo experiência prévia, e mesmo para a docência, não ver só a experiência enquanto docente em outras instituições, mas a questão da prática, porque é muito importante quando a gente tem esse conhecimento da assistência, porque a gente leva para a sala de aula e consegue fazer essa conexão da teoria e da prática, né? Então, acho bastante relevante que os alunos não tenham essa carreira, assim, monumental, em muito pouco tempo, de sair da graduação com mestrado, com doutorado, e sem essa abordagem, sem esse embasamento que a assistência dá, sem dúvida, porque o que acontece lá, né, a gente tem que resolver no dia a dia, seja uma questão gerencial, seja uma questão da assistência, e é lá que a gente aprende muito como lidar, e aprende todos esses temas que a gente veio ao longo da disciplina abordando, né? Então, a questão da negociação, da comunicação, da liderança, dos indicadores de qualidade, né, de tantos temas importantes e relevantes que a gente colocou aqui, e da gente perceber o quanto eles se entrelaçam. E foi muito interessante também que o professor Carlos pontuou, que existe, né, os protocolos clínicos, muito voltado para aquele cuidado específico, e também os organizacionais de funcionamento, seja do município ou da própria instituição, né? É um fluxo com que o paciente chega lá, né, como que ele deve ser atendido, a questão da humanização, do atendimento, né, a questão da segurança, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu só tenho a agradecer e a parabenizar por esse encontro, né, das duas disciplinas, e com os alunos também e professores da pós-graduação. Bem, eu, enquanto professora que faz parte também da disciplina de gerência, gostaria de agradecer ao Dr. Carlos pela brilhante explanação, bastante esclarecedor, né, de forma bem objetiva. Os nossos alunos, acredito que conseguiram alcançar bem a explicação que foi dada, e abriu também a curiosidade, né, para de que maneira implementar na prática. Achei muito pertinente também, fiquei muito feliz quando eu vi o Dr. Carlos falando que daqui a pouco vocês serão os futuros profissionais, os secretários de saúde, serão os gestores, né, das redes de saúde, e que irão implementar os protocolos nos municípios onde forem atuar. Então, é muito rico ter essa aproximação com essa realidade ainda durante a graduação.
para vocês é um ganho muito grande. E para nós também, enquanto docentes, né? Saber como é que as coisas estão se comportando. Vir um representante do COFEM na nossa disciplina é uma honra para nós, um prazer muito grande tê-lo conosco. Agradecemos mesmo, mais uma vez, pela sua disponibilidade e esperamos continuar contando com a parceria, né, para futuras oportunidades. Também a título de complementar até a informação, porque todas as pessoas, eu acho que Daniele, uma aluna que estava falando assim, eu achei que sou eu que tinha essa dúvida com relação ao mestrado acadêmico e profissional. Na verdade, não é não, Dani, todo mundo tem essa dúvida, não são poucas as pessoas, e não é só porque é estudante que tem a dúvida, tem pessoas que já são profissionais há muitos anos e já estão na prática, querendo continuar o seu processo formativo e também não conhecem essa possibilidade, né, de desenvolver pesquisa a nível de mestrado profissional ou acadêmico. Então, uma informação a mais para os estudantes que estão na graduação é que, além do mestrado profissional em enfermagem assistencial, que nós temos, e que foi o primeiro, né, no nosso país, muito nos honra, em enfermagem, é que nós também temos na nossa escola o mestrado profissional em ensino na saúde, que é multiprofissional. Então, nós temos lá profissionais diversos, não só da área da saúde, temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, pedagogos, vários profissionais que queiram pesquisar ensino na saúde a partir de uma problemática advinda da prática, que também é outro mestrado da nossa escola, além do acadêmico. Então, na verdade, a escola Aurora de Afonso Costa tem 3 mestrados, um acadêmico, que é multiprofissional também, em Ciências do Cuidado em Saúde, e 2 profissionais, o MPEA, que é o mestrado profissional em enfermagem assistencial, e o MPES, que é o mestrado profissional em ensino na saúde. Mas para complementar, né, porque aí vocês já vão vendo as diversas possibilidades que temos e que podemos alcançar no futuro. Achei também muito pertinente a colocação do Dr. Carlos, que é o meu pensamento também, que cada coisa tem o seu tempo. Penso que não é bom pular etapas, né? Eu, por exemplo, também, quando fui fazer mestrado, eu já atuava há quase 15 anos na enfermagem e dando aula nos cursos técnicos. Eu penso que isso foi muito enriquecedor para mim, porque no momento que eu percebi que já tinha maturidade para isso, aí eu fui para mestrado, doutorado e etc. Mas, assim, eu sei da ansiedade, entendo muito. Vários alunos nossos da graduação já querem sair hoje e amanhã entrar no mestrado acadêmico, não é proibido, mas penso eu, compacto com o pensamento do Dr. Carlos também, que cada coisa tem o seu tempo. Amadureça profissionalmente, vá para a prática, vá conhecer a realidade, né, da profissão, e vocês estão tendo a oportunidade de discutir diversas questões aqui que estão sendo colocadas na nossa disciplina, como disse a professora Deise, a professora Érica, que enriquecem muito para que vocês abram os horizontes e vão estudar e vão procurar atuar para depois desenvolver pesquisas concretas, né, advindas de problemas da prática. Então, muito obrigada, doutor Carlos, mais uma vez, e vamos em frente, né, com a nossa parceria sempre. Bom, professora Érica, professor Carlos, enquanto coordenadora da Gerência 1, da disciplina da Gerência 1, só tenho a agradecer, né, porque os nossos alunos agora, eles estão praticamente culminando, a gente passou, como a Luana falou, né, foi feito um estudo de caso na nossa disciplina sobre os instrumentos gerenciais, e realmente o que o professor Carlos trouxe hoje, só vejo enriquecer o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, né? Realmente, assim, só tenho a agradecer pela oportunidade de conhecê-lo,
E agradecer a Érica, porque conversando a gente conseguiu fazer essa parceria, né, da disciplina, pudessem fazer as disciplinas pudessem fazer uma atividade integrada. Acho que foi um dos melhores momentos de nossas disciplinas, especialmente da nossa, falando da gerência 1. Então, assim, muito obrigada, professor Carlos. Não sei se a professora Miriam quer comentar alguma coisa, que também é docente de nossa disciplina, o professor Pedro, que estão aqui presentes. Muito obrigada e tenham um bom dia. É interessante que eu iria falar essa mesma questão, né? Porque nós estamos trabalhando o estudo de caso para que possam vivenciar como se tivesse na unidade e eles tiveram que criar uma situação procurando CNES, procurando instrumentos, né, ferramentas que pudessem dar subsídio ao estudo, né, de caso deles e pensar em um instrumento administrativo para a resolução do estudo deles, né, do caso deles. Então, assim, muito obrigada, professora Érica, muito obrigada às professoras Deise e a professora Maritza, muito obrigada, doutor Carlos Leonardo, pela temática, que isso, com certeza, com essa discussão, com certeza, deu maior subsídio para que eles escolham um instrumento administrativo, né, para a resolução do caso, do estudo de caso que cada grupo pensou e cada grupo está idealizando, né, para entrega como avaliação da disciplina. Então, eu quero agradecer muito e deixar aqui assim a valiosa, né, deixar registrado a valiosa colaboração que vocês nos oportunizaram, né, para a resolução desse estudo de caso. Muito obrigada e um abraço a todos. E obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo temática tão importante. Já vamos deixar a Érica, o professor acionado para o próximo semestre letivo conosco. Professor permanente da disciplina de gerência. É verdade. Eleito. Quem sabe presencialmente, né? Eu vou aí conhecer. Pois é, que a gente já tem trocado, né, Leonardo, algumas coisas de disciplina, ele sempre pergunta o que a gente dá em termos de conteúdo, e a gente sempre conversa, e assim, então é tão bom, né, essa troca, é tão boa essa troca. Eu estava refletindo aqui sobre essa questão do ensino remoto, né, que tudo tem o ônus e o bônus, né, se não fosse ensino remoto, o Carlos Leonardo não estaria aqui hoje, e talvez a gente não teria integrado as duas disciplinas, né, são disciplinas que ocorrem em dias diferentes, né, a aula teórica da gerência 1 acontece nas quartas e de gerência 2 nas quintas. Então, assim, alguns benefícios nós tivemos, né? Nós conseguimos trazer pessoas assim de fora para dar aula na disciplina. E eu acho que isso tem sido muito enriquecedor, né? Muito enriquecedor mesmo. Eu queria agradecer também, fazer o convite para vocês contribuírem com a gente vai iniciar na segunda aqui as disciplinas remotas, né? Eu estou com pesquisa de campo também. E agradecer pelo convite, foi muito interessante. É sempre um aprendizado, não é? A gente poder dialogar e discutir realidades diferentes nesses Brasis afora que a gente tem.
Com certeza. Pode contar conosco, tá? Nós temos aí, cada professor tem a sua expertise, né? Então, a Maritza é expert em processo de trabalho, a Deise fala muito bem de gestão de materiais, a Geilza trabalha com educação permanente, né? E, então, assim, a cada um tem dentro da área, né, como um todo, tem afinidades, né? E aí pode contar conosco também para colaborar, se vocês precisarem, tá bom? A gente já se coloca aqui à disposição também, tá bom? Eu vi também a professora Rose falando do Instagram, a gente está utilizando muito, né, na produção de lives, de materiais. Eu queria deixar o meu Instagram profissional também. Com certeza, fica à vontade. Atividades, dicas de enfermagem, de eventos, de produção científica, Dr. Carlos Leonardo Cunha, se puderem seguir também, a gente... É um espaço também de interlocução, de comunicação, né? Obrigado. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Nós vamos estar enviando o certificado, tá? Nós começamos com a proposta de uma aula, virou um evento, e nós vamos certificar os alunos da graduação. É verdade, um grande evento. Nossa vontade era abrir, assim, divulgar, né? E a Deise, a gente conversou muito sobre isso, mas com essa restrição do G Suite, a gente ficou com muito receio de ultrapassar o número e gerar algum problema, né? Mas, assim, a nossa vontade era realmente abrir para os grupos de pesquisa, né? Mas convidado, Érica, para fazer uma live no MPEA, hein? Olha aí, tá aí. Pelo YouTube que vai ficar gravado. Se as professoras concordarem, nós temos uma equipe que pode editar a aula que ficou gravada e colocar no canal do YouTube do MPEA. Se vocês concordarem, a nossa editora de imagens pode fazer isso, se vocês concordarem. É o que fica dentro do canal da escola, não é? Da escola, isso. Se o Carlos autorizar também. Claro, com certeza. Depois pode divulgar. Os nossos têm média de 1.000, 1.500 visualizações, né? Legal. E aí a pessoa que edita pode fazer, tipo, uma abertura, colocando as disciplinas de gerência 1 e 2, a equipe, que eu acho que é legal divulgar o nosso trabalho também, as docentes, as monitoras. Bem legal. A gente faz sim. Então, acho que é isso, né? Achei ótima a ideia da Rose, a gente pode fazer isso sim. E queria até pedir, Rose, porque a Maritza está fazendo o controle da frequência dos alunos de gerência 1, a gente de gerência 2. Você, junto com o grupo, pode encaminhar para nós os alunos da pós-graduação que participaram com os e-mails, que a gente também pode emitir o certificado, tá? Está fechado o pós-graduandos também do MPES, né? As que são tutoras. Também, com certeza. Seria interessante, então, Érica, se você pudesse colocar o link novamente, só pedir para eles preencherem que são da pós-graduação. Se vocês quiserem, pode usar o símbolo do MPEA no certificado, tá? A Érica tem, a gente pode fazer como um evento integrado. Ok. Já virou um evento, né, Carlos? Na sua presença. Virou. Nada, viu? Podemos sim. Aí, Érica, depois ver para a gente a logo, né, para a gente fazer isso. Agora, esse link é só da gerência 1. A gente pega aqui pelo próprio Meet a relação dos alunos. Só que não tem o e-mail. Nós temos os e-mails da gerência 2, né, mas não temos do pessoal do MPES. Na MPES a gente tem, né, Geilza? Não temos da... do MPES já tem. Eu tenho do MPEA, eu vi quem estava participando, eu faço, então. Tá, ok. Obrigada, e a gente agradece muito a participação de todos. Vamos pensar para o próximo semestre em novos encontros assim. Obrigada, professor Carlos. Obrigada pela sua disponibilidade e de trazer para nós o seu conhecimento. Contribuiu muito para todos nós. Eu que agradeço o convite. Professora Simone, da Universidade Federal de Alfenas, mais uma vez, obrigada por estar aqui na nossa aula. É um prazer, tá? Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade também.
Boa tarde já, né? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, viu, de permitir a participação. Eu fiquei sabendo do evento pelo Instagram do professor Carlos, porque eu sigo, né, nessa pandemia. Eu acho que foi uma questão interessante a gente expandir os horizontes para as redes sociais em busca, né, de subsídios para a nossa prática, e agradeço demais, foi muito enriquecedor. Eu sou docente da parte de atenção primária na enfermagem, de atenção primária 1, da residência multiprofissional saúde da família e do programa de pós-graduação em enfermagem. E foi, assim, maravilhoso poder ouvir mais uma vez o professor Carlos e compartilhar das experiências de vocês. Eu sou muito de acordo com a questão da evolução e experiência profissional junto com a pós-graduação. Eu também passei por esse percurso, né, fui enfermeira muitos anos antes de fazer o mestrado, enfim. Agradeço muito. Muito obrigada, pessoal. Agora seria bom abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, né? Eu não estou conseguindo abrir a minha hoje, não sei o que deu nela aqui. Alguém tem um aplicativo, alguma extensão que faz print de tela? Porque o meu não deu certo, e aí aparece a tela como eu vejo aqui, não fica legal. Mas tem um aplicativo que deixa todas as câmeras pequenininhas, né? Se alguém tiver algum aluno aí, avisa e faz o print para a gente. Larissa, você pode fazer aí do seu computador? A sua está fechada, a sua câmera, Érica. Vou abrir, peraí. Pronto. Ó, lá, Letícia disse que tem um mosaico. Os alunos que já são altamente tecnológicos nos ajudem com essa parte, por favor. Façam um print aí, coloquem no grupo. Agatha, está aparecendo seu computador. Agatha é uma das bolsistas, Carlos, do COFEM. Tem alguém fazendo print, gente? Vitor, já está sem câmera, que estou vendo aqui. Eu só um minutinho. Tem mais alguém que vai abrir a câmera? A minha eu não estou conseguindo, que droga, gente. O que aconteceu hoje? Até ontem ela funcionou. Avisa para a gente sorrir, Larissa, por favor. A da Larissa está fechada. Oi, Geilza, tão bom te ver. Está com o som fechado, Geilza. É mesmo. Quanto tempo, né, Rose? Esse ano que não acaba. Gente, fiquem sorrindo aí que eu vou tirando. Você está sem imagem, Larissa. Ah, mas não, hoje eu não apareço não, amanhã eu tiro. Larissa só aparece maquiada. Vocês modelo, né? Já está indo no chat. Tá? Tá. E o Carlos compartilha lá no Instagram e a gente também. Tá, obrigada, gente. Obrigada. Bom dia. Beijo, amanhã a gente tem surpresa na disciplina de gerência 2, hein? Todo mundo de batom, que a gente vai abrir a câmera. Peguem 5 minutos antes. Um beijo. Se preparem. Beijo. Obrigada, Leonardo. Tchau. Obrigada, professores, alunos. Beijos. Beijo. A gravação, Deise. Assim que sair aqui no meu e-mail, eu te passo, tá? Já tô baixando a frequência também, tá? Tá legal. Beijo.